Nós estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda. O programa Mão na Roda é um programa do Rotary Clube de Tupã e é um programa que visa levar até você informações pertinentes a respeito de profissionalismo e principalmente das ações bem-sucedidas da nossa cidade e das coisas que estão acontecendo aqui bem perto de nós. Valorizamos os profissionais, valorizamos o esporte, valorizamos a cultura e valorizamos a amizade. O Rotary Clube, ele valoriza muito a questão amizade. E conta-se, inclusive, que um certo senhor, que morava numa propriedade rural, recebeu para as festas de final de ano muitos familiares. Coisa de mais ou menos 20 pessoas chegando na sua casa num único dia. E ele ajeitou-se como pôde e colocou todos os seus familiares ali, claro, um momento de alegria, família se encontrando, e colocou alguns para dormir nos quartos, na sala, até na varanda. E aproximadamente 1h da manhã ele ouviu bater na sua porta, e batia insistentemente. Então, olhando por uma fresta, ele viu que era um de seus vizinhos. Então ele disse para a mulher: é o nosso vizinho de sítio, o que esse homem está querendo a esta hora da manhã? Ele deve ter vindo pedir alguma coisa, não é possível para bater tanto. Então ele saiu e foi até um pouco grosseiro e disse: o que é que o senhor quer aqui a esta hora? E o vizinho disse: eu cheguei da cidade e a minha mulher me disse que viu muitos familiares do senhor chegando aqui. E eu pensei, será que o meu vizinho está precisando de alguma coisa? Será que o meu vizinho está precisando de colchões para acomodar os seus familiares? Será que o meu vizinho está precisando de suprimento para atender a todos, para fazer a comida para tanta gente? Então eu vim aqui me oferecer e saber se você precisa de alguma coisa. Olha, eu tenho colchões extras, eu tenho saco de arroz guardado na minha despensa, eu tenho um pouco de carne, e qualquer coisa que precisar, você pode dizer que eu estou à sua disposição. Então aquele homem, sentindo-se envergonhado, abraçou o seu vizinho e agradeceu. E pensou assim: não, essa é a verdadeira amizade. Não é aquele que vem pedir alguma coisa, ou mesmo que viesse, sendo amigo, mas aquele que vem oferecer-se para atender, para ajudar, para ser companheiro. Este é o pensamento de Rotary. Nós devemos ter as nossas mãos estendidas para todos aqueles que precisarem de nós em qualquer momento. Bem, mas no programa de hoje nós temos um convidado, aliás temos mais de um, mas nesse primeiro bloco nós ouviremos o Gabriel Bassoli. Ele é sensei, ou seja, professor técnico de judô da Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Tupã, a conhecida ACERT. E a ACERT é uma fábrica de campeões, fábrica de excelentes atletas, esportistas que se destacam não só no Brasil, mas também no exterior. Ô Gabriel, prazer receber você aqui, viu? Uma satisfação muito grande, principalmente por podermos reconhecer o seu trabalho e reconhecer o trabalho do esporte aqui. Prazer é todo nosso de estar aqui mais uma vez no programa Mão na Roda do Rotary, aqui na TV Câmara. Um trabalho que é realizado aí por bastante gente, eu não falo só meu, mas um trabalho de uma equipe. Somos em 4 professores na CERT, tem toda uma diretoria em volta aí que busca cada vez mais levar esses meninos nossos aí ao sucesso, não só no esporte, mas como na vida também. Muito bem, mas primeiro vamos conversar um pouquinho, vamos conhecer melhor o Gabriel. Depois nós vamos falar sobre o técnico e sobre o judô, e no segundo bloco nós vamos apresentar alguns esportistas campeões que nós temos aqui. Você é daqui de Tupã mesmo, é nascido aqui, sua família é daqui, conta alguma coisa para nós. Sim, sou nascido em Tupã, criado em Tupã, minha família inteira é daqui de Tupã. Vivi minha vida inteira aqui praticamente. Então, tanto minha vida pessoal como na minha vida profissional foi inteiramente aqui em Tupã e está ligado ao esporte, ligado ao judô, que como pratico desde os 5 anos de idade. Ah, você pratica o judô desde os 5 anos. Quer dizer, então é um esporte que realmente você conhece. Sim, conheço bem. E como você se transformou num sensei? Foi meio que o acaso, assim.
desde pequeno treinava, mas nunca treinei com o intuito de competir mesmo, assim, de ser profissional no esporte, mas porque gostava do esporte. Com 16 para 17 anos, me graduei faixa preta e desde essa época eu já ajudava o sensei na academia. Quando me graduei, logo eu terminei o colegial e fui começar a fazer a faculdade. Então eu me afastei um pouco do esporte até pelo tempo. Eu trabalhava e estudava à noite. Você fez educação física? Não, pelo contrário. Eu estou me formando em Direito esse ano. Muito bem. Então, quer dizer, uma área totalmente distinta, não é verdade? Totalmente distinta. E uma coisa que eu achei que assim, não ia me fazer falta, me fez muito. Só de estar longe. Então, esse 1 ano e pouquinho que eu fiquei longe em 2012 aí, eu fiquei bem assim, senti muita falta mesmo. E fui tentando aos poucos voltar. Quando o Murphy, conhecido Crispim, que sofreu acidente, eu substituí ele em Arco-Íris. Dei aula no lugar dele durante 6 meses. E foi quando eu comecei essa parte de dar aula. Em começo de 2015, por problemas entre os professores da ACERT lá, tivemos uma mudança. Então eu fui convidado a fazer parte do corpo técnico, juntamente com o Denilson Lourenço. Então, desde 2015, eu estou atuando como professor lá na CERT. Bom, então, 2 comentários que eu gostaria de fazer. O primeiro que é a questão profissional. Você já é quase um bacharel em Direito, quer dizer, nada a ver com o esporte, né? O Direito. Mas isso não impede de você ser um atleta e de você ser um esportista exatamente nessa modalidade, que é o judô. E a segunda coisa, você tornou-se, então, um sensei quase que por acaso. Por uma questão de necessidade. A necessidade te obrigou. Sim, foi mais uma necessidade, assim, pintou no momento, o nosso diretor sensenciário me ligou, Gabriel, preciso conversar com você. Ele falou, não, tá bem, sensei, vamos lá conversar. Conversou, ofereceu a oportunidade, e foi a oportunidade que eu achei, porque eu estava um pouco distante, e não teria como, pelo outro serviço que eu tinha, e pela faculdade, de estar tão ligado ao judô. Então, essa oportunidade aí juntou, uniu o útil ao agradável. Então, e aí você ia ter que se dedicar realmente ao judô para fazer um trabalho bem feito. Sim. E hoje você tem quantos alunos ou atletas, eu não sei como é que nós devemos chamar, se eles são seus alunos ou são seus atletas, quantos estão sob sua responsabilidade especificamente? Sob minha responsabilidade específica, a gente lá na CERT são divididos em turmas os alunos. A gente tem a turma das 2h30 às 4, a turma das 4 às 5h30, a turma das 6 às 8 e a turma das 8 às 9h30. São por idades e por níveis de conhecimento e até capacidade de cada um. Então, sobre minha responsabilidade, eu dou aula das 2, das 4 e das 6. Eu sou responsável por 3 turmas, em torno aí de 90, 100 alunos. 100 alunos nos 3 períodos? Nos 3 períodos. Isso diário? Turmas. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Então, é um treinamento realmente, eu não vou dizer que seja puxado, mas tem que ser dedicado, né? Sim. Tem que haver dedicação para o judô. Sim, tem que se dedicar bastante. Além do mais, a gente fala muito lá, a gente não é só sensei de judô, a gente é muitas vezes amigo, a gente é pai, a gente é conselheiro, porque tem muitas crianças que têm alguns problemas dentro de casa e levam isso para lá. Então a gente tem que ajudar nessa parte também. E o interessante é que nós trouxemos aqui um técnico de natação e ele disse a mesma coisa. Ele disse, olha, eu sou meio psicólogo, conselheiro, amigo, tem hora que eu sou pai, tenho que ser rígido com alguns deles. Então isso demonstra o como é importante o esporte para a nossa juventude. Porque os nossos jovens e adolescentes, as crianças também, eles estão procurando padrões, eles estão procurando modelos. E eles veem, então, em vocês a disciplina, o respeito, a dedicação como um exemplo. Sim. Não é verdade? Sim. E eles buscam alguém para se espelhar, alguém para ajudar na necessidade. Tem muitas mães e pais que chegam na gente e falam, eu não sei o que eu faço com meu filho, porque a única pessoa que ele respeita é você. Para poder controlar, tem que falar que vai falar para você, que você vai brigar, porque senão não tem jeito. Tem muitas famílias que levam lá, a gente não sabe o que fazer. Então eles usam o slogan do judô, que é disciplina, para poder levar a criança lá, muitas vezes nem para treinar, mas para poder educar. Sim, seria essa uma próxima pergunta que eu ia fazer, a questão da disciplina no judô. É a base do judô, é a disciplina, não é isso? Sim. Porque se o atleta não for disciplinado, ele não consegue vencer as lutas e
não só as lutas no tatame, mas as lutas na vida também, né? Sim, o judô tem como base a disciplina e o respeito. As primeiras coisas que a gente aprende no judô é o cumprimento, é a saudação. Então, sem isso a gente não consegue, tanto no judô como na vida não consegue nada. Eu perguntei a você quantos alunos estão sob sua responsabilidade. Você tem ideia, se você puder evidentemente nos responder, quantos atletas a ACERT tem? Na modalidade judô. No judô, sim. A gente tem por volta de 150 alunos, assim. Que é uma quantidade boa, né? Sim. A gente tem capacidade de receber muito mais, assim, mas até pelo desconhecimento da população, às vezes não tem a oportunidade de levar, mas é um número considerável. E esse treinamento de judô, essa escola de judô que a ACERT oferece, ela é gratuita? Ou o aluno tem que pagar uma mensalidade, qualquer coisa do gênero? Apesar da associação ser sem fins lucrativos, a gente precisa da renda para poder custear salário de professor e manutenção geral de prédio, taxas que a gente tem. Então, a gente tem um custo mensal, uma mensalidade, sim, mas varia bastante. A gente tem a parte de alunos que são mensalistas normais, aqueles alunos que a gente vê que se destacam em projetos na cidade, projeto da prefeitura, projeto de ONGs que tem. A gente tenta ajudar com meia bolsa, assim, para aquele aluno que a gente vê que tem futuro, né? Que tem potencial. Esporte, que tem potencial, então a gente ajuda nessa parte com os bolsistas também. Muito interessante isso. Não que eu não ache que seja justo, não. Eu acho que é justo a associação ter cobrar uma taxa, por ínfima que seja, para a sua manutenção. Eu apenas perguntei porque é uma informação pertinente para as pessoas, né? Agora vamos falar um pouquinho dos últimos campeonatos. A ACERT, com os seus atletas, tem se destacado em diversos campeonatos. E o que você tem para me dizer agora Vamos falar do segundo semestre de 2017. Aconteceram vários campeonatos e atletas tupanenses se destacaram em todos eles, não é verdade? Sim, graças a Deus aí, com o trabalho que a gente vem feito, vários atletas se destacaram a nível até nacional com a ACERT. Como todo mundo sabe, o judô é um esporte individual, então é dividido as classes por idade e peso, né? Então, a gente, ao longo do ano, tem várias competições, tanto oficiais quanto amistosas, algumas classificatórias para as outras. No primeiro semestre, tem algumas competições que classificam para competições do segundo semestre. Sim, perfeito. A última competição que a gente participou foi o meeting interestadual, que é uma espécie de campeonato sul-brasileiro. Disputaram lá em Balneário Camboriú e Santa Catarina os classificados do Paulista. Quem classificou no Campeonato Paulista aspirante, classificou para poder disputar lá o meeting em Balneário Camboriú. Só os primeiros colocados no Paulista é que foram para o meeting? Só os primeiros colocados, só os pódios só. Certo. Então, quer dizer, é um campeonato selecionado. Sim, sim. São os campeões dos estados nas diversas modalidades. Modalidades não, divisão de peso e idade. E eles foram então disputar um meeting maior, né? Sim, Seria quase um brasileiro, vamos assim dizer. Sim, são os melhores do estado. É considerado a nível nacional os estados do Sudeste e Sul os que têm melhores atletas. Então é a nível nacional a competição. Então nessa última competição nós tivemos quantos atletas tupaenses em pódio? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Vamos classificar assim. Em pódio, primeiramente, vamos falar assim, a gente contou com 3 atletas tupaenses disputando lá em Balneário Camboriú. O Bruno Quioneiro, o Juan Pablo Delgado e o Juan Pablo da Silva Camilo. Bruninho foi campeão, Juan Pablo Delgado foi terceiro e, infelizmente, o Juan Pablo da Silva Camilo acabou perdendo na primeira luta. Ele é um dos atletas aí de maior destaque do ano, ele é o melhor atleta do estado, ganhou todas as competições que disputou durante o ano. E logo na primeira luta ele confrontou com o campeão brasileiro. Então os 2 melhores do país estavam na mesma chave, então eles pegaram logo de cara. Então, e não foi o dia dele, né? Não foi o dia. Assim, a gente fala que judô é treino, o esporte em si é treino, é dedicação. Mas se você não tiver sorte no dia, também não consegue. A sorte ajuda muito. Então demos azar aí que na primeira luta foi o nosso atleta Juan com o campeão brasileiro. Por pouco não ganhou. Mas assim, a gente até entende. Mas infelizmente não ganhou. Não ganhou.
Mas mesmo assim, independente dele ter ganho ou não, ele continua sendo um dos melhores atletas Sim. do estado. Sim, ou melhor, na categoria dele é o melhor atleta do estado. Muito bom, hein? E qual é a categoria dele? Ele é sub-15 médio. Sub-15 médio. Até 58 quilos. Então nós fomos representados por 3 atletas, 2 dos quais subiram ao pódio. Sim. E no segundo bloco nós vamos ouvi-los, vamos fazer um bate-papo com eles aqui, para eles contarem as suas trajetórias no judô, né? Isso mesmo. Vamos fazer isso sim. E todos esses atletas são treinados por você. O Bruninho e o Juan Delgado treinam comigo uma parte do horário, e depois, assim que eu vou embora, tem outro horário que é dos maiores, aí o outro sensei, que é o Eduardo Marandola, ele continua com o treinamento deles. O Juan Pablo da Silva Camilo, ele treina com o sensei Eduardo. Então a gente divide um pouco as turmas, até pelas idades, para poder ter o treino mais específico para cada um. Perfeito. Eu gostaria que você também nos dissesse qual é a maior dificuldade que o esporte encontra como um todo e também na nossa cidade. Por exemplo, o técnico de natação diz que o grande problema que eles têm é piscina. Quer dizer, é o básico para natação. Parece-me que há apenas 2 piscinas semiolímpicas em condições de uso na cidade. Ele disse, nós poderíamos ter outras, né? Mas essa é uma dificuldade. Então, qual é a maior dificuldade que o judô encontra? Graças a Deus, em relação à estrutura física, a gente não possui nenhuma dificuldade. Pela estrutura que a gente tem hoje, é considerada uma das melhores do estado. Sempre na luta lá, a associação, os pais, a diretoria tentando manter e cada vez melhorar a estrutura. Mas nossa maior dificuldade é o apoio financeiro mesmo. Uma porque o judô não é um esporte barato. Se tem muita despesa com viagem, tem taxa dos campeonatos para se pagar, é taxa da federação no início do ano que se paga. Material de uso, kimono não é barato, é caro. Quem compete tem que ter um kimono de melhor qualidade. Sim. Você não vai pagar menos de R$300 em um kimono. São 2 kimonos por ano, no mínimo, que cada criança usa. Então, a maior dificuldade nossa é esse apoio financeiro. Esbarra na questão financeira, isso, né? Mas, mesmo assim, vocês têm algum tipo de apoio das empresas, do comércio, ou não? Existem atletas que são patrocinados ou ele tem que correr quando precisa, tem que correr atrás? Vamos se dizer assim, os atletas em si têm os patrocínios, né? A família Sim, custeia. a família basicamente. A associação, a partir do momento que teve a mudança do quadro de professores, a gente necessitou de verbas a mais. Então a gente buscou no comércio, nas empresas da cidade, patrocínios mensais. Então a gente, por mais pouco que seja esses patrocínios, a gente tem um dinheirinho que consegue todo mês com as empresas da cidade que ajudam a academia. Perfeito, perfeito. Mas basicamente para as viagens, para os campeonatos, são as famílias, os pais principalmente. São as famílias, os pais. Que incentivam seus filhos no esporte. O que é justo e o que é correto. Assim, né? Na medida do possível, quando tem aquele aluno que a gente sabe que tem potencial, que tem condição de lutar, mas não tem a condição financeira, que é a grande maioria nossa, são poucos aqueles alunos que têm condição de viajar e de ajudar os outros. Então, a gente vê esses alunos que precisam, a gente até junta um grupinho de pais lá, cada pai dá um pouquinho para a gente poder viajar. A gente pega um pouco da diretoria, os diretores dão o dinheiro do bolso, para poder fazer essa viagem aí. Também a gente não pode esquecer da ajuda da prefeitura. A gente necessita também muito de transporte. Se a gente for custear, além da viagem, o dinheiro do frete, fica praticamente inviável para a gente viajar. Perfeito. Então a prefeitura... E esse apoio a prefeitura dá? Graças a Deus, no novo governo está... Na verdade, a prefeitura incentiva todos os esportes, eu já percebi isso. Sim, o secretário Marcos Pinheiro está sempre do nosso lado, fez reunião com a gente no começo do ano, como fez com todas as modalidades no início do ano. A gente apresentou o que a gente precisava e, na medida do possível, na possibilidade da prefeitura e da secretaria, eles vêm nos ajudando. Muito bem. Gabriel, quero agradecer a sua presença aqui no programa. No próximo bloco nós ouviremos os seus atletas, os seus campeões, na verdade os nossos campeões, que são da nossa cidade. No próximo bloco nós os ouviremos, vão participar aqui do nosso programa. Então as câmeras estão à sua disposição para a sua consideração final.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra a gente poder apresentar o nosso trabalho. Em nome da CERT, de toda a diretoria, dos professores, a gente agradece a TV Câmara, a gente agradece o Rotary por sempre estar nos abrindo portas. E só um recadinho básico aí, que todo mundo sabe, o esporte na vida de todo mundo, o esporte e a educação é muito importante. Hoje a gente vê criança usando droga, criança fazendo coisa que não é para fazer, que a gente nem imaginava na cidade ver algumas crianças fazendo. Quem tem a oportunidade de colocar seu filho, de incentivar, de ajudar um centro que tenha esporte ou educação, apoie, porque isso aí vai fazer muita diferença no futuro. O futuro do nosso país está na mão dessas crianças, então o que eles fizerem hoje vai ser refletido no futuro. Vai refletir no futuro. Também, muito obrigado pela sua participação. Nós teremos agora um breve intervalo e no segundo bloco nós falaremos com os atletas do judô.